As fraudulentas eleições venezuelanas ligou o sinal vermelho não só para a votação através de urnas eletrônicas, como também para a atuação dos órgãos que são envolvidos no processo. Foi constatado que uma canetada de um tribunal eleitoral modifica completamente o resultado das eleições. Falar que as urnas são as mais seguras do mundo sem a contagem pública dos votos não garante absolutamente nada. Querer se perpetuar no poder à força contra a vontade da população mostra o quanto alguns humanos ainda estão tão distantes de serem civilizados. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, comentar e compartilhar com seus amigos. Vamos aos detalhes? No último domingo, dia 29 de julho de 2024, foi realizada a tão esperada eleição na Venezuela, que indicava que o autoritarismo chavista estaria deixando aquele país de forma contundente, pois diversas pesquisas realizadas sobre o pleito indicavam uma vitória acachapante da oposição. Maduro, temendo perder as eleições, tomou de cara a providência de fechar o espaço aéreo e as fronteiras, evitando assim a entrada de autoridades estrangeiras que viriam para observar o processo eleitoral, como também a entrada de venezuelanos que vivem em outros países, os impedindo de exercer seu direito ao voto. Vale lembrar que 25% dos venezuelanos deixaram seu país. Contudo, muitos venezuelanos que moram no Brasil se viraram nos 30, atravessaram a fronteira e foram votar. Há denúncias de que consulados e embaixadas venezuelanas ao redor do mundo dificultaram o registro de milhares de eleitores para votar nas eleições presidenciais, sob a alegação de que não havia recebido as máquinas para tomar as impressões digitais. Somente cerca de 68 mil venezuelanos residentes fora do país conseguiram exercer o direito ao voto. Diante das pressões internacionais que questionavam a lisura das eleições em seu país, pois a lembrança da última eleição de 2018 não havia deixado nenhuma dúvida de suas falcatruas. O ditador Maduro criticou os processos de apuração eleitoral do Brasil, Estados Unidos e da Colômbia, onde, segundo ele, os votos não são auditados. O ditador venezuelano fez uma afirmação de que no Brasil nenhum único boletim de urna é auditado, enquanto o sistema eleitoral da Venezuela é o melhor do mundo, contando com 16 auditorias, além de possuir uma auditoria em tempo real de 54% das urnas. Essa afirmação de Maduro irritou a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, que não enviou nenhum técnico brasileiro para fazer o acompanhamento, segundo informação do próprio site do TSE. Que sorte, hein, ministra? Cada dia que se aproximava do dia D, mais a oposição mostrava força, mobilizando milhares de venezuelanos em diversos comícios por toda a Venezuela. Em contrapartida, os comícios de Maduro eram muito esvaziados, como os de Lula por aqui, se é que vocês me entendem. Preventivamente, para facilitar sua vida, a cara do bonitão aparece 13 vezes estampada nas primeiras posições da cédula de votação, dificultando a livre escolha das pessoas. Como esperado, no dia da votação, os eleitores venezuelanos fizeram filas nos centros de votação do país logo nas primeiras horas do grande domingo, onde aparecem cantando o hino nacional enquanto aguardavam para votar. Vale a pena lembrar que o voto na Venezuela é facultativo. Durante o dia tão sonhado de libertação das correntes do autoritarismo de Maduro, e para a infelicidade geral da nação, as coisas começaram a azedar. Ocorrências de diversas irregularidades começaram a brotar, tais como o narco-exército de Maduro impedia a entrada de milhares de eleitores nos centros de votação. Autoridades eleitorais designaram uma única urna para locais de votação. Decisões logísticas do Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, podem ter dificultado o acesso livre ao voto para milhões de eleitores registrados no país. Assistimos nas redes sociais
As milícias, as forças de segurança de Maduro, controlando os centros de votação, diminuindo os horários de abertura e coagindo eleitores. No decorrer do dia, a oposição fez uma coisa que o ditador Maduro não contava. Começaram a apurar os votos pela ação impressos, independente da contagem oficial. E após 40% dessa apuração de todos os votos feitos no país, o candidato Edmundo Gonzalez já estava com uma vantagem de 70% em relação ao Maduro, junto com os outros candidatos. A Edison Research publicou uma pesquisa de boca de urna mostrando que Gonzalez havia obtido 65% dos votos, enquanto o ditador Maduro obteve 31%. A empresa local Mega Analysis previu uma votação de 65% para Gonzalez e pouco menos de 14% para o ditador Maduro. Mas, como todo bom malandro, o ditador Maduro montou seu palanque com música o tempo todo em frente ao Palácio Miraflores, onde, ainda no início da apuração, um locutor alucinado estranhamente já anunciava a vitória do ditador sanguinário. Durante a apuração oficial, com 40% das urnas já contabilizadas, a oposição estava ganhando de 60% a 30%, quando a comissão eleitoral saiu do ar, e só voltou 6 horas depois, com 80% dos votos já computados, dando a vitória para o ditador, sendo que os 20% restantes parece que foram descartados pelo sistema eleitoral venezuelano. Por incrível que pareça, até a CNN reconheceu a fraude, mostrando um resumo da apuração de uma mesa eleitoral em um centro de votação, onde o ditador Maduro obteve 17 votos, de um total de 364, e Edmundo Gonzalez aparece com 326 votos. Em outra mesa, com um total de 868 eleitores, o ditador Maduro aparece com 19 votos, com uma das siglas, e Edmundo Gonzalez com 308 votos. Esse resumo é que os fiscais eleitorais estavam com dificuldade de obter e que a oposição vai se basear para lutar contra o ditador. Em declaração, Maria Corina Machado vem a público e fala que tem como provar a verdade, pois a oposição conseguiu digitalizar 73,2% das atas e com os dados produziu uma planilha que, segundo ela, a vitória de Gonzalez foi esmagadora em todas as cidades venezuelanas e que a diferença foi tão grande que, mesmo que Maduro gabaritasse o restante dos votos que faltavam para fechar os 100%, mesmo assim ele perderia. No meio independente, graças ao voto impresso, é exibido que Edmundo Gonzalez teve 6.275.182 votos, enquanto o ditador Maduro teve 2.759.256 votos. Com os dados na mão, Maria Corina Machado quis uma reunião com Celso Amorim, enviado de Lula, que recusou. Maria Corina já é acusada de terrorismo eleitoral pela promotoria venezuelana e sua prisão já estaria decretada. Na opinião de Amorim, que difere da opinião dos observadores da OEA, da ONU e da Europa, disse que a eleição foi feita com lisura. Lisura? Amorim, houve mortes, vários presos e muita violência na rua, fechamento de locais de votação, sequestro de centenas de urnas pela polícia de Maduro, o inferno. Só não viu quem não quis, pois tudo foi mostrado em tempo real através das redes sociais. Amorim, um dia, após fraudar as eleições, o regime de Nicolás Maduro sequestrou um jornalista espanhol. Sabia dessa? Creio que sim. Você estava lá? Não tem jeito. A turma da canhota daqui do Brasil não consegue entender os novos tempos, em que as informações chegam até nós de qualquer lugar do planeta instantaneamente. Já o Itamaraty, meio que escorregando pelas beiradas, diz que está faltando as atas para o reconhecimento, mas que saúda a eleição pacífica. Pacífica? Vamos rir para não chorar. A realidade é que, nesse caso, a posição do Brasil vai ser decisiva não só para os venezuelanos, como para o próprio Brasil, pois essa decisão mostrará como o mundo verá o país, um país realmente comprometido com a democracia ou um amante de ditaduras sanguinárias.
Segundo o Código Eleitoral da Venezuela, em caso de não apresentação das atas em até 48 horas após o fechamento das urnas, as eleições seriam anuladas. As atas não foram apresentadas conforme as regras e a eleição não foi anulada. Com a desculpa de aguardar a divulgação das atas para poder se posicionar, o Brasil está dando tempo para o seu amigo Maduro fraudar também essas atas. Já foram presas mais de 1.000 pessoas, dentre elas os mesários e fiscais que trabalharam no dia e nos locais de votação para poder obrigá-los a assinar as novas atas forjadas. O governo Lula tem uma grande cumplicidade com o ditador Maduro, e isso ninguém pode negar. Enquanto isso, o povo venezuelano, cansado de viver na extrema pobreza, na miséria e percebendo a magnitude da fraude na contagem de votos, explode em revolta e, não querendo mais aceitar o ditador Maduro como presidente, tomam as ruas em todas as cidades da Venezuela. Derrubam estátuas de Hugo Chávez, rasgam cartazes de propagandas do ditador Maduro. O confronto entre o povo e as milícias de Maduro já começou. É bom que fique registrado também que em alguns vídeos que chegam mostram alguns militares isolados entregando seus equipamentos à população e se juntando a ela. Contudo, já foi confirmado que o grupo Wagner de mercenários russos está na Venezuela em apoio a Maduro. O banho de sangue que o ditador Maduro falou semanas atrás está prestes a se tornar realidade. Em contraponto, o exército privado americano Blackwater propõe ao governo americano que por 100 milhões de dólares eles iriam à Venezuela e trariam a cabeça do ditador em um cesto. Os presidentes do Chile, Argentina, Uruguai, da República Dominicana, do Panamá, Costa Rica, Peru, não reconheceram a legitimidade das eleições e, em reação, o ditador Maduro expulsou todos os seus diplomatas do país. Já a Rússia, a China, Cuba e Irã reconheceram imediatamente o ditador Maduro como legítimo presidente eleito. Aqui no Brasil, o Foro de São Paulo e o MST não perderam tempo e chancelaram a derrocada da democracia. A OEA, em votação, não reconheceu a validade da eleição de Maduro, mesmo depois do vergonhoso voto de abstenção do Brasil, que significa, no fundo, que o Brasil reconhece o ditador Maduro como legítimo presidente. Já os Estados Unidos reconhecem a vitória de Edmundo Gonzalez. Não tem meio termo. Gente, temos que colocar uma coisa em nossas cabeças. Não dá para combater nenhuma ditadura com as armas da democracia. Maduro jamais irá sair do poder pelo voto. Maduro utiliza as eleições na Venezuela somente para legitimar sua ditadura. Tudo encenação para inglês ver. Maduro, o ditador, poderia permanecer no poder sem causar tanta polêmica e, para isso, ele teria duas opções a escolher. A primeira, ele invadiria Guiana e, em estado de guerra, legalmente ele permaneceria na presidência sem precisar passar a faixa presidencial. A segunda opção seria muito trágica para Edmundo Gonzalez, pois, em caso de morte do presidente eleito, diferentemente daqui do Brasil, lá assumiria o segundo colocado e não o vice-presidente. Em ambos os casos, o ditador Maduro ainda teria 6 meses para agir sem o mimimi internacional. Contudo, nem ele e nem suas forças armadas parecem ter muito massa cerebral. Dito isso, conclui-se que o ditador Maduro só sai do poder morto. Não faz muito tempo, a Venezuela assinou um acordo com os imperialistas chamado de Acordo de Barbados, aonde Maduro se comprometia
a fazer eleições limpas e, em troca, seria beneficiado com a diminuição dos embargos. Tudo sendo avalizado pelo Brasil. E com isso, contratos foram assinados com petroleiras de diversas nações e a exploração do ouro negro em solo venezuelano já começou. Essa entrada de recursos automaticamente deu sobrevida ao ditador Maduro e deixou o Brasil em posição de responsável por tudo que viesse a dar de errado. Tá aí, deu tudo errado. Os imperialistas, como costuma o ditador Maduro chamar os países capitalistas, cumpriram sua parte. E como já era de se esperar, o ditador Maduro faz toda essa lambança e deixa o Brasil de joelhos, com um pano de chão na mão, com a responsabilidade de limpar toda essa sujeira que já começou a feder. Hoje, dia 30 de julho de 2024, o ditador Maduro, em pronunciamento, na maior cara de pau, tenta trazer Elon Musk para cima do crime que ele próprio cometeu ao fraudar as eleições, acusando Musk, sem provas, de que ele seria o culpado de tudo que está acontecendo na Venezuela, pois foi ele quem hackeou o sistema de votação, ele que controla o mundo com seus satélites, redes sociais e dinheiro, que também Musk estaria querendo invadir a Venezuela com seus foguetes. E no final, ainda chamou Elon Musk para porrada. Antigamente, o narcotraficante não cheirava pó, mas como os tempos mudaram, não é mesmo? E para não dizer que não falei de imbecilidade doméstica, vai Lula e manda a seguinte frase em entrevista: não tem nada de grave, nada de assustador o que ocorreu na Venezuela. Claro, Lula, afinal de contas, foi só uma fraude eleitoral que impede a vontade popular de ser concretizada, não é mesmo? Alguém surpreso? O povo venezuelano, para alcançar sua liberdade, vai precisar se preparar para se defender com unhas e dentes. Não vai existir a opção de ficar em cima do muro, ou seja, a população não pode mais ceder, pois o ditador Maduro, com seu narco-exército, irá vir com tudo para cima do povo. Se a população arregar, agora, milhares de venezuelanos serão mortos e outros milhares serão obrigados a deixar o país. Como a população não está cedendo, certamente os próximos passos de Maduro será de desligar a energia e em seguida cortar a capacidade de comunicação dos venezuelanos. Depois que fizer isso, suas forças de defesa tentarão massacrar a população e essa precisará estar preparada para o tudo ou nada. O ditador Maduro e seus generais sabem que, no mínimo, irão apodrecer na cadeia e perderão todos os bens que roubaram literalmente de muitas pessoas em todos esses anos. Se os venezuelanos saírem vencedores, a tirania mundial será mortalmente atingida. Toda essa fraude que ocorre na Venezuela está sendo muito educativa para o Brasil e para o mundo. Ficou claro que quem elege não é quem vota, e sim quem conta o voto. Espero que, de uma vez por todas, se entenda que o voto precisa ser impresso e ser contado publicamente. As autoridades eleitorais brasileiras não têm o direito de cercear a vontade do povo e exigir que ela continue acreditando em histórias da carochinha, como faz o ditador Maduro com seu povo.